O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Assim nos esclarece o Evangelho de hoje, lembrando-nos que o orgulho ferido é a principal causa da cólera. No entanto, acho importante aprofundar mais sobre o tema. Na psicologia, fala-se muito sobre os sentimentos mais básicos e instintivos que compõem a personalidade humana, e dentre eles são destacados 4 como os mais significativos: tristeza, alegria, raiva e medo. Nessa perspectiva, algumas correntes falam que todas as outras emoções e sensações variam dessas 4, como a ansiedade, por exemplo, que nada mais é do que um aumento descontrolado nos níveis de medo. A partir disso, tendemos a concluir que a cólera, muito provavelmente, é apenas um exagero no volume de raiva dentro de nós. Onde quero chegar com essa ideia é no fato de que, embora seja natural sentir medo, raiva, alegria ou tristeza, já que faz parte de nossa reação instintiva, o que não é natural e tampouco saudável é quando permitimos um descontrole nessas emoções, para mais ou para menos. No caso do assunto em questão, estamos falando de um desequilíbrio tamanho nos níveis de raiva que torna a pessoa cega ao bom senso, à ponderabilidade, à paciência e à resolução dos problemas que a levaram àquela situação para início de conversa. Essa conduta, antes de tudo, se torna prejudicial essencialmente à própria pessoa que permitiu se desarmonizar. Quem explica muito ilustrativamente sobre isso é Siddhartha Gautama, também conhecido como o Último Buda, quando fala que acumular rancor para se vingar de alguém é como segurar um carvão em brasas nas mãos, esperando a oportunidade para jogar no outro. Logicamente, o primeiro a se queimar é ele mesmo. Isso é relevante porque, assim como o rancor, que possivelmente é um aumento exacerbado nos níveis de tristeza e raiva, qualquer exagero nessas emoções básicas nos levam a graves problemas, primeiro dentro de nós mesmos e depois ao nosso redor. A partir dessa premissa, podemos confrontar aquelas pessoas que acusam a sua personalidade, como se não fosse culpa delas próprias o seu descontrole temperamental, demonstrando que o seu equilíbrio emocional é sim de sua responsabilidade. Bastaria, talvez, um pouco mais de vigilância para dar limite às suas emoções. Isso chamamos maturidade emocional, a qual só alcançamos no exercício de gerir as reações que temos ante as manifestações básicas do nosso instinto. Ou seja, se algo me deixa com raiva, cabe a mim dar limite ou não a essa vazão natural. Sem limite, ela se transforma em cólera. Controlando-a, ela pode se transformar na coragem para enfrentar o problema. Além disso tudo, a cólera, como bem explica o Evangelho de hoje, evita que se faça o bem e acaba facilitando para que se faça muito mal. Isso não é surpresa, já que alguém desequilibrado dificilmente consegue tomar boas escolhas e, comumente por consequência, acaba gerando muitos transtornos desnecessários. Contudo, o que é realmente relevante, principalmente na visão espírita, é que essa postura é contrária à caridade. Afinal, se a caridade, tal qual aprendemos no Espiritismo, é a prática do amor, genuína e imparcial, a benevolência para com todos, a indulgência para com as falhas alheias e o perdão das dívidas, como poderíamos exercitar esse amor banhados por uma raiva desenfreada? Pode, por um acaso, o colérico praticar o bem, tolerar as idiosincrasias alheias ou perdoar seus adversários? Creio nem ser necessário responder essa pergunta. Portanto,
o Evangelho de hoje vem nos trazer a reflexão sobre a necessidade de impor limites até mesmo às nossas emoções, se desejamos praticar o amor como Jesus nos ensinou. Está sob nossa responsabilidade a maneira como respondemos aos instintos que carregamos conosco, sendo que só seremos de fato cristãos quando aprendemos que descontrole é também uma forma de omissão. O colérico deixou de cumprir a sua obrigação, que é zelar pela própria saúde e bem-estar, além de se tornar um exemplo de má conduta para os que estão à sua volta, impressionando as pessoas de maneira negativa. Sim, se queremos ser bons cristãos, bons espíritas e, em suma, boas pessoas, temos que entender que dar a outra face àquele que nos agride é também uma forma que Jesus nos ensinou para controlar as nossas emoções, de não permitir que elas cresçam demais ao ponto de nos dirigir cegamente. Em outras palavras, de não se entregar à cólera e à vingança. Finalmente, refletir sobre o assunto é aceitar que não é justo culpar a Deus pelos desvios de nosso temperamento, mas é essencial amadurecer, tornando-se o autor das próprias conquistas de virtudes. É assim que nos tornamos merecedores dos tesouros espirituais que a vida proporciona, e também é desta maneira que nos transformamos em pessoas melhores, através do próprio esforço em canalizar a raiva e todos os outros sentimentos que temos em favor de uma causa boa, a caridade. Para tanto, rogamos que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ajude hoje e sempre.